Resenhas. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Salve, salve, galera! Começando a nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. O papo aqui hoje vai ser muito legal, porque nós vamos falar muito de criança. Estou recebendo a pedagoga e psicopedagoga Larissa Fonseca, especialista em crianças. Olha, as mães vão adorar o nosso programa de hoje. Entre outras coisas, entre tantos trabalhos em prol de crianças, ela está lançando esse livro aqui, ó, fecha na minha, por favor. Dúvidas de Mãe, que eu tenho certeza que é um material muito rico, muito instrutivo. Ela vai contar um pouquinho disso tudo pra gente e dessa paixão por criança com a vida toda, né, Larissa? Seja bem-vinda ao nosso Obrigada, programa. Prazer, obrigada pelo convite. Prazer nosso te receber aqui. Criança é tão bom, né? É uma delícia, né? Eles cansam fisicamente, mas mentalmente só coisa boa. Eu acho também. Sempre foi ligado em criança, assim? Sempre fui ligado em criança desde que eu sou criança. Tive muito contato com filhos de amigos dos meus pais, meus próprios parentes, primos, tivemos sempre cuidando de criança, enfim. Era voluntária também, desde pequena eu sou voluntária em algum projeto social. Então, contato com criança desde que eu sou criança. Que bom, né? Que bom. Vida feliz, né? Sempre feliz. Acho que criança traz uma felicidade espontânea na vida da gente. Um alto astral. Assim. E eles sentem, às vezes a gente está um pouco borocochô, não está tão legal, aí vem dar um abraço, faz alguma gracinha, já ganha o dia. E criança sabe quem gosta de criança também, né? Sabe quem gosta. É instintivo, assim. Instintivo. É muito curioso. Tem amigas ou, enfim, algum evento que eu vou... ele não fala com ninguém, não brinca com ninguém, passa um pouquinho já tô... Como você consegue? Filma, tira foto, manda para todo mundo. Mas eles sentem. Eu acho que eles sentem também, sim. E as crianças de hoje em dia, então, têm uma velocidade de informação, né? Que, pelo menos na minha época, a gente não tinha isso, não. A nossa vida era estudar e brincar na rua, né? Era diferente. Que é uma coisa que eu acho que falta um pouquinho para as crianças de hoje. Até as brincadeiras também eram diferentes, né? O contato com o vizinho, amigo, a gente costumava ter várias turmas também, né? Sim. Turma da rua, turma da escola, hoje em dia está um pouco mais restrito. Mas você sabe que se você incentiva a criança de hoje a essas brincadeiras antigas, a esses brinquedos antigos, elas... Eu já vi criança trocar o iPad por um desenho para colorir, sabia? Eles adoram. É que normalmente a gente oferece para a criança um brinquedo que brinca sozinho, então não é tão interessante. Essas brincadeiras e materiais da nossa época, eles trazem um desafio maior para a criança. Com então certeza. eles se interessam. É que não tem tanto acesso, né? Como estudiosa do assunto, você acha que perdeu-se mais ou ganhou-se mais com essa evolução toda? Depende do ponto de vista. Perdeu-se muitas coisas em relação à motricidade, a convívio social, ao próprio desenvolvimento da criança. E ganha uma outra questão que a criança está mais inserida no mundo que a gente vive, não tem como fugir. Sem dúvida. O melhor seria dosar mesmo, não deixar perder nenhum nem outro. Equilibrar, eu acho que é fundamental. É né? fundamental. Porque eles já nascem plugados hoje, né? Os dois agregam e são fundamentais na vida que a gente tem. Perde-se muito em questões sociais e motoras, quando a criança deixa de viver isso, né? E isso reflete até no estado físico das crianças, na alimentação hoje. Em tudo. A gente tinha essa coisa do incentivo, de estar na rua, olhar num pé de fruta, vou chupar uma laranja, né? Vou pegar uma banana. Hoje em dia não pode fazer isso, tem que lavar, desinfetar e tudo mais. Você acha que um pouco disso é paranoia coletiva? Muito disso, não um pouco, muito disso. Tem estudos que mostram esse aumento de alergia e crises alérgicas da criança por essa superproteção, né? É verdade. Tudo tem que ser lavado, desinfetado, a criança não pode ficar suja. As próprias escolas, às vezes eu vou buscar o sobrinho na escola, alguém fala, mas não brincou hoje? Vem arrumadinho, limpinho? Não, tem que entregar a criança assim para a mãe. Fica um pouco complicado, né? Mas é mais paranoia dos pais, sim. Eu acho que é um pouco paranoia coletiva. Eu me lembro de jogar bola em campinho de terra
beber água da torneira ali que tinha na rua. Eu não me lembro de ter ficado doente por causa disso. Acho que eu me lembro de ter pego um bicho de pé uma vez, alguma coisa assim. Né? Aqui em Datuba eu brincava na água da enxurrada. Quando tinha chuva, ficava aquela enxurrada, a gente tem um monte de foto, a família, assim, as crianças da família. Água de enxurrada era uma delícia. Tomar chuva na rua era uma farra quando chovia, né? E aí você cria imunidade, lógico, tem que ter todo um cuidado, claro. Né? Não dá para... Mas cria imunidade, faz muito bem. Com cuidado faz muito bem. Não com excesso de cuidado. Eu também. E eu acho que, entre outras coisas, assim, acho que a pressão psicológica na criança é muito grande hoje. Essa própria história de bullying que surgiu por aí, claro, a gente sabe de como isso pode ser usado com maldade e realmente trazer... muitos traumas na vida de um adulto até, né? Que começa, às vezes, lá um bullying na infância. Mas, antigamente, até nisso, eu acho que a gente aprendia a se defender, sabe? Tipo, alguém botava um apelido em você na escola, logo você já devolvia com o outro e a coisa ficava toda ali. Era divertido e um pouco mais espontâneo. Tem uma diferença grande. E mais leve. Eu acho que a gente mesmo é responsável por essa coisa muito pesada, assim, sabe? Do bullying e de uma brincadeira de criança. A criança fala mesmo, tem um monte de saia justa que a gente passa com criança, principalmente os menores que ainda não tem tanto filtro. Mas tem que saber diferenciar, porque é uma brincadeira normal ou até mesmo uma oportunidade da criança se defender, aprender a se defender, do outro aprender a respeitar, e características que são da criança, né? Às vezes a mãe fala, ou a criança chega e fala, o meu amigo falou que eu sou baixinho. Poxa, se você é baixinho, você não precisa falar para o seu filho, você não é baixinho, você é alto. E qual é o problema? Lida de um modo diferente, para a criança também perceber a característica dela, tudo bem, que eu tenho essa característica, e não levar aquilo como uma ofensa. Sempre pro lado pejorativo da coisa, né? Eu era o bolo fofo e não tinha problema nenhum com isso, Larissa. Eu sempre fui o oposto, né? Olivia Palito. Você era Olivia Palito? Tinha um monte de Olivia Palito, né? Tinha um monte de Olivia Palito. E de bolo fofo também tinha bastante. Mas tem que saber... Tem que tomar um pouco de cuidado com o exagero e também incentivar a criança a se defender ou a entender, a lidar melhor com aquilo, não se preocupar tanto ou não se ofender, né? Acho que o principal é quando tem agressão física e agressão verbal, que dá para perceber se a criança está sendo vítima de uma brincadeira ou se é de alguma agressão verbal mesmo, uma perseguição, alguma coisa. Que aí eu acho que é o lado pesado da coisa. Aí sim, aí já dá para intervir. E como é que a pedagoga e psicopedagoga lida com isso no dia a dia, assim, com pais mesmo, assim? Porque eu imagino que muito dessa inversão de valores, eu acho que posso até chamar dessa forma, vem da falta da presença dos pais no dia a dia. O ser humano hoje lida com uma luta eterna contra o tempo, né? Com o trabalho. As mães que antes ficavam em casa e ajudavam muito, são outras mulheres hoje. A mulher moderna trabalha, cuida do filho, cuida do marido, cuida de si própria. Eu acho que alguns valores da família foram se perdendo, novos tipos de família surgiram, e as pessoas vão lidando com isso, às vezes, sem se preocupar com alguns detalhes que eu acho que eram importantes antigamente, assim. Como é que você vê e fala com os pais sobre isso? Eu converso com os pais sempre assim, a realidade é essa, vamos lidar com a realidade que você tem. Não tem muito tempo com o filho, se preocupa com quem você vai deixar o seu filho, onde você vai deixar seu filho, e aquele clichê de, o importante não é a quantidade, é a qualidade, funciona. Funciona porque a criança sabe onde, com quem ela pode agir de tal maneira, pode fazer tal coisa, pode falar de tal maneira. Então, os pais têm que entender que os profissionais estão para dar dicas, que os profissionais estão para explicar, mas você tem que saber o que funciona dentro da sua rotina familiar e o que você quer para os seus filhos. E aí você vai determinar a sua prioridade. Então, eu quero que meu filho seja criado assim, assim, assim. É possível que você e a mãe trabalhem, que o pai e a mãe trabalhem o dia inteiro? Não é? Onde você vai deixar? Com quem você vai deixar? E o tempo que você está com a criança, sejam 5 minutos, ou 5 horas, ou 50 horas, tem que ser um tempo de qualidade. O que isso significa? Você tem que educar. Não pode ficar dando tudo o que a criança quer, porque ela acha que ela quer, a criança nem sempre sabe o que ela quer. Tem a história do iogurte tua que é muito engraçada, né? Mas isso é o que mais acontece, né? Às vezes perguntam alguma coisa, meu filho só faz isso, meu filho só faz aquilo. Quem permite? Quem proporciona? Quem é que compra o iogurte? Meu filho só come Danone, mas da onde ele tira o Danone? Quem compra o Danone em casa, né?
Então, eu sempre falo isso, uma das dicas do livro é sempre dar opção para a criança. Sim. Não se ela vai tomar banho ou não. É hora do banho, não é você quer ir tomar banho. Ou vamos tomar banho, porque você está fazendo uma pergunta. Você tem que respeitar que a criança responde. Se ela Sim. falar não, o que você vai fazer? Então, não pergunte, vamos tomar banho ou você quer tomar banho. É hora do banho. Você vai sozinho ou quer que a mamãe ajude? Quer que a mamãe acompanhe? Quer que o papai dê a mão? Quer ir junto com o pai? De regra é Isso. importante, né? Então, você dá essa liberdade de escolha para a criança, que é importante para ela ir desenvolvendo autonomia, mas os pais têm que sempre manter o controle, sem ter medo. Os pais têm medo de impor limites, ou, eu fico tão pouco tempo que se eu for dar bronca, mas a criança, ela não sente a bronca como o adulto. Para a criança, a bronca é uma demonstração de amor também. Meu pai e minha mãe se preocupam comigo. Então, tenha em mente o que você quer para a sua família, o que funciona dentro da sua família e adapte todas as dicas que a gente dá, adapte a rotina, mas o tempo que tiver com a criança, dedique-se à criança, que for o horário do banho, a hora que está levando para a escola, dedique-se à criança no todo, na parte física, na parte emocional, na parte de linguagem, alimentação. Higiene e tudo. Deve ter um monte de Higiene e mãe tudo. falando agora pro filho lá na sala. Tá vendo? Eu não falei pra você que tem hora de tomar banho? Tem que tomar banho. E sabe que quanto mais cedo se começa esse ensinamento para as crianças, melhor e mais fácil isso acontece. Os pais acham educação. Bebezinho não faz? Faz. Bebezinho, desde que nasceu da barriga, lê uma história. Chega nos 4, 5 meses, você vai ver. Você pega um livro e senta com o bebê, como ele já se concentra, porque criou-se um hábito, criou-se uma rotina. Guardar brinquedo, dormir na própria cama. Disciplina. E a criança, ela internaliza aquilo. Nenhuma criança nasce sabendo, né? É verdade. Vou chamar um intervalo rapidinho. Na volta eu quero falar mais sobre tudo isso, que está muito divertido o papo. E quero falar bastante sobre o livro, né? O Dúvidas de Mãe, que você está lançando, que tem uma capa linda. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Galera, não preciso nem dizer que o segundo bloco promete. As mães que estão assistindo a gente aí, aproveitem, não percam, porque a Larissa vai dar uma aula pra gente no segundo bloco. Fiquem ligados que a gente já volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Resenha. Blá, 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 blá.